Abençoando os nossos corações, nossas famílias, essa igreja querida. Eu fui consagrado lá em Presidente Prudente, a segunda igreja batista, que se chamou Igreja Batista Boas Novas, foi organizada no nosso ministério, meu primeiro ministério. Foi lá que o olho foi ferido no aniversário de primeiro ano da igreja e do meu ministério. E depois Mato Grosso, 37 anos, e agora estamos aqui em Curitiba, depois que eu aposentei, Deus tem nos dado esse tempo aprazível e também aqui com os amados irmãos. Eu agradeço o carinho que temos recebido, Cidinha e eu, dos amados irmãos. Estamos nesse tempo, a última vez que preguei aqui foi dia 16 de março, era para pregar no outro domingo, né, no quarto, e eu falei, pastor Gracia, eu tenho que cuidar da minha mãe esse mês. Não, uma semana, coisa de 10 dias, né? E minha irmã tinha aqui um compromisso, e o pastor, então você prega dia 16. Aí eu falei naquele dia, eu vou continuar essa mensagem, porque eu não terminei, então hoje eu pretendo continuar. Por isso eu coloquei alguns slides ali para dar a ideia onde a gente parou, e eu quero mostrar uma figurinha interessante no final. Então, cuidei da minha mãe, depois Cidinha teve que ir para Goiôerê para cuidar da mãe dela, aí eu voltei de Santos já direto para Goiôerê, e ficamos lá até agora, esses dias, né? Voltou para Santos de novo, ficou mais um mês. Depois voltei para Santos em maio, né? Ficou um mês lá cuidando da minha mãe sozinho, eu e minha mãe. Eu pensei que ia pegar marmita, mas no final deu tudo certo, consegui fazer a comida, cuidar bem da minha mãe, e deu tudo certo. E graças a Deus, obrigado, os irmãos estão sempre orando por nós. Irmãos, eu vou fazer a continuação, com a graça de Deus, mas o nosso tema é esse, porque tudo é possível, baseado lá em Mateus 19, 26. Só que eu quero ler aqui com os irmãos, neste momento, para a nossa meditação, o Salmo 63, de 1 a 3. No final dessa mensagem, especialmente mais a terceira parte, vou falar algumas coisas sobre este versículo 3, que é tão importante. Mas desde já, vamos ler aqui, Salmo 63, de 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver o teu poder e a tua glória. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Este versículo 3 é como que um dos meus prediletos, é praticamente uma divisa nas minhas redes sociais, e eu sempre gosto de lembrar desse texto maravilhoso da palavra de Deus. Às vezes temos um pouquinho de compreensão, e eu espero ter eu mesmo hoje um pouco mais de compreensão a respeito desse versículo, porque tudo é possível. Em fevereiro, quando o pastor me deu a primeira oportunidade, eu preguei sobre aquele primeiro ponto, temos o conhecimento real. Por que tudo é possível? Porque eu falava que tem dois textos da Bíblia, onde aparece a frase, tudo é possível, na Almeida Corrigida Fiel, que é a mais fiel que nós temos em português, que até hoje os gideões nunca mudaram de versão, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então, pesquisando nela, só 2 vezes aparece esse texto, tudo é possível. A primeira relacionada a Deus, Mateus 19, 26, quando Jesus fala, mas para Deus tudo é possível. E a outra, naquela ocasião, explanando, Marcos 9, 23, aquele homem que, diante da cura do menino, que tinha convulsões, Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. Então, de um lado Deus, tudo é possível, e do outro lado estamos nós, se cremos, Isso é maravilhoso. Então, em março, dia 16 de março, pregava sobre levamos a promessa. Por que tudo é possível? Porque levamos a promessa real. Nós temos isso como uma bênção, meus irmãos. Isso é tão maravilhoso. E eu lembrava naquele dia, aquela música de Marcos Witt, aquele espanhol, não sei quantos conhecem, mas ele tem umas letras maravilhosas, letras realmente que inspiram, Onde ele canta, Deus de pactos, que guarda tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guias meu destino. Que letra profunda. E é isso que nós cremos nas promessas de Deus. Nós estamos confiando na palavra de Deus. E por isso diz esse hino, descanso na tua palavra. E
nesse dia, eu falava sobre algumas coisas importantes, como estudar a palavra de Deus diariamente para a fé crescer. Eu não sei quantos irmãos já fizeram como George Miller, lembra que eu falei? Quantas vezes ele leu a Bíblia toda durante a sua vida? Alguém lembra? Menos a Cidinha, porque a Cidinha já ouviu essa mensagem mais de uma vez. Quantas vezes George Miller leu a Bíblia e parte dessas leituras foi de joelho? Alguém lembra quantas vezes ele leu de joelho? Por isso que a gente tem que ver quando assistir de novo um culto, quando o pastor prega, né? Para ver se relembra alguma coisa mais. E esse link, eu falei que está com o Lucas, por causa da citação que eu vou fazer daqui a pouco. Se alguém tiver interesse de ouvir de novo, eu gravei lá naquela ocasião, coloquei no YouTube. Eu tenho amigos que gostam de receber e eu sempre compartilho, né? Tem mais de 1.500 seguidores lá e cada dia de manhã na Banancial tem lá umas 50 pessoas assim participando. Então a gente tem que fazer um esforço de toda maneira para divulgar. Ele leu quantas? 200 vezes a Bíblia. E de joelho? Isso, boa memória. 50 vezes de joelho. Eu disse que eu estava lendo esse ano pela primeira vez de joelho, né? Essa madrugada, agora à tardinha, acabei de ler Lamentações de Jeremias, li vários livros já do Novo Testamento, né? E assim, eu estou tendo essa experiência e disse, não é idolatria, isso é reverência à palavra de Deus. Quando eu li, eu tinha lido muito sobre George Miller, mas quando eu reli que ele leu 200 vezes a Bíblia e 50 vezes de joelho, aquilo me tocou. Eu nunca fiz isso. Eu nunca parei, de fato, para me ajoelhar com toda a reverência e pensar só na palavra, e só no Deus da palavra, e receber a palavra ao coração. Então isso aqui eu estou só lembrando os irmãos que aquela ocasião estava pregando, porque levamos a promessa real. George Miller tinha uma promessa real maravilhosa. E antes de morrer, quando perguntaram a ele, o que você gostaria de fazer mais? Lembra que ele disse? O que ele gostaria ainda de fazer já na velhice? Ler mais a Bíblia, porque ainda conheço pouco, meu Senhor. Então nós levamos a promessa real, porque nós temos o conhecimento de Deus. E nós queremos conhecê-lo mais, como cantamos aqui, quando o pastor Glacier estava nos dirigindo nesse momento de inspiração devocional. É nosso desejo conhecê-lo mais, porque nós temos uma promessa real. E ela faz parte da nossa vida. Então, falava sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Aquela pesquisa que foi feita pelo Centro de Engajamento Bíblico lá nos Estados Unidos, Center for Bible Engagement, lembra sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos quantas vezes por semana? 4. Se você lê uma por dia, uma vez por semana, 2, 3, insignificante. Você lembra disso? Você já tinha ouvido essa pesquisa? Os irmãos estão lendo todos os dias a Bíblia, estão lendo mais de 4 vezes por dia, 4 vezes por semana, pode ser mais de 4 vezes por dia, você divide, né? Tantos capítulos, de manhã, de tarde, à noite. E então, se alguém tem interesse em saber mais sobre isso, eu posso mandar depois um resumo, ou pode entrar lá naquela mensagem e ouvir. Uma pesquisa séria com mais de 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. E é uma coisa da ciência que a gente já conhece isso, mas quando vem da parte da ciência, de um estudo profundo, que coisa maravilhosa, a gente já sabia. Agora a gente tem uma coisa a mais para dizer para as pessoas, olha como é importante ler a palavra de Deus. Transforma a sua vida, se você se dedica diariamente a ler e a carregar essa promessa maravilhosa. Então, enfim, pregava naquela ocasião sobre como isso intervém, não só na nossa mente, mas também na mudança das nossas atitudes e no nosso comportamento. Aquela coisa de intercambiar todo o nosso ser, nossa mente, nosso corpo e todo o nosso comportamento. Então, hoje eu quero prosseguir, irmãos, Deus permitindo, sobre como é importante aprender e apreender bem a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele é a nossa fonte. Nós devemos aprender de Jesus. Aprender, quando eu falar, irmão, 2 ou 3 é o slide, tá? 2, acho que a gente precisa sempre lembrar disso, ó. Nós temos que crer, fazer a escolha certa,
e obedecer fielmente a Ele. O 3, porque aprendemos, pode clicar mais uma vez, porque ficou na animação, pode clicar mais uma vez aí, isso. Esse é o primeiro ponto. Porque nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos que a fé em Deus é poderosa e transformadora. Quando nós estamos envolvidos com Jesus, toda a nossa pessoa tem um aperfeiçoar, tem um crescimento intelectual, físico, espiritual, emocional, social, em todos os áreas da nossa vida é atingida. Lembra que Jesus cresceu assim, Lucas capítulo 2, 52 registra, cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso engloba tudo, todo o ser humano. Então nós podemos ter a mente de Cristo também. Paulo fala sobre isso, que nós podemos ter a mente de Cristo. E como nós vamos ter a mente de Cristo se nós não lemos a Bíblia? Se outras coisas ocupam o nosso pensamento no dia a dia mais do que a Bíblia, intensamente mais do que a Bíblia. Então nós podemos ter a mente de Cristo, mas para isso nós precisamos nos envolver com Ele. E como nós nos envolvemos com Ele? Deixando a sua palavra nos envolver e tomar conta do nosso ser. R. Kent Hughes escreveu, ele era um pastor renomado, autor cristão, ele disse assim, que você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que não conhece. Então, o que influencia você? O que você se entrega. Se você entrega-se às redes sociais e não tem nada ali de Bíblia, não tem nada ali de mensagem, ouvir música cristã, coisa que edifica, aquilo vai influenciar a sua vida durante a semana. Não importa se você vem ao culto uma vez na semana, você dedica o dia do Senhor para o Senhor, mas durante a semana você é influenciado pelas outras coisas, aquelas outras coisas trazem influência sobre a sua vida, e é isso que vai manter a sua mente ocupada, não a palavra de Deus. Então daí a importância não só dedicar um dia para ler a Bíblia, ouvir a igreja um dia na semana, mas estar envolvido com a palavra de Deus todos os dias. E isso vai fazer com que a sua mente se torne uma mente cristã. Então nós levamos a promessa real quando nós temos esse entendimento profundo e verdadeiro a respeito de Deus. Nós possuímos esse entendimento através da palavra. Então nós aprendemos de Jesus. E isso que vai fazer a diferença em todo o nosso ser, em todo o nosso viver. Outro slide, por gentileza, irmão Caleb. Então, em segundo lugar, nós... Pode clicar adiante. Acho que é o 4, isso mesmo. Isso, aí. Eu fiz a animação, esqueci de falar sobre a animação, né, porque não aparece de uma vez. Então, em segundo lugar, aqui a letra B, porque tudo é possível, porque nós aprendemos de Jesus, é que nós apreender com 2 E. Não é um simples saber intelectual, mas isso vem para o seu coração, isso vem para mudar a atitude na sua vida e na minha vida. Então nós apreendemos que a fé é uma força poderosa que pode superar qualquer obstáculo e transformar situações até realizar o impossível. Isso é muito sério. Eu conheço pessoas que viveram a vida toda na igreja, mas quando tiveram um grande obstáculo, uma grande adversidade, apostataram da fé. O próprio Rubens Alves, grande teólogo brasileiro, quando ficou viúvo, apostatou da fé. C.S. Lewis, ao contrário, quando ficou viúvo, ele se aproximou mais de Deus. E pode-se ver a mudança na sua literatura, nos seus escritos a respeito disso. Lembro de uma mãe de uma cantora evangélica em Campo Grande, na época que eu estudava no seminário. Nossa, ela desacreditou em Deus quando o seu filho morreu. E era uma das cantoras mais ouvidas lá no Mato Grosso do Sul, daquelas cantoras que realmente levavam muitas pessoas ao culto quando ela se apresentava. Mas aquela família toda foi destroçada quando uma calamidade abateu lá. Então o que faltava? Talvez apreender que realmente a fé é uma força poderosa para suportar e superar obstáculos e adversidades da vida, situações que parecem impossíveis.
Eu dizia do púlpito da minha igreja, da nossa igreja lá em Mato Grosso, que eu não queria ficar viúvo, eu não queria ser um viúvo, e Deus me fez ser um viúvo, mas eu passei por isso, que achava impossível e superei. Aí eu casei com uma viúva, pela graça de Deus, né? Depois de orar e Deus preparar tudo, né? Isso é uma longa história, não dá para contar aqui. Né? Mas eu pensava, eu não quero isso, e Deus fez passar por aquilo que eu não queria. Minha esposa já tinha passado por cura de 4 cânceres, e eu falei, esse agora vai ser curado também. Eu falava, eu não quero ficar viúva, e Deus me fez experimentar essa coisa. Então, quando a fé, nós apreendemos a fé e sabemos que ela é uma força poderosa para suportar qualquer obstáculo, adversidade, a gente consegue. Eu lembro que na minha hora difícil do dia a dia, eu clamava, pedia 3 coisas na minha oração: Senhor, enche meu coração de fé, amor e esperança. E instantemente o coração era cheio de fé, amor e esperança. Eu não resvalava no abismo da depressão. Né, pastor? A depressão é uma coisa que você equilibra para não cair nela quando está passando um momento difícil na vida. E a fé me ajudou a superar isso. Por isso, outra coisa que eu gosto de lembrar, está lá no meu Facebook como foto de capa, é uma frase atribuída a Albert Einstein. Albert Einstein, é interessante, ele disse que uma vez ele contou para Charles Chaplin que ele admirava Charles Chaplin, porque Charles Chaplin, sem abrir a boca, sem falar uma palavra, todo mundo entendia ele. Aí o Charles Chaplin falou para você, eu admiro, é mais admirável você. Você fala um monte de coisa, ninguém entende você e admira você. Como a teoria da relatividade, da gravidade, essas coisas, ninguém entende, não. A gente admira Albert Einstein, né? O prêmio Nobel de Física. E ele disse uma coisa interessante: só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu sou desse segundo grupo. Eu olho para tudo, tudo é milagre. Não tem outra coisa. Não tem outra explicação. Tudo é milagre. O pastor falou sobre milagre hoje, na direção do culto. É isso que nós temos que crer. Nós temos uma fé poderosa, e não é por causa da fé nossa, mas do poder de Deus. Nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor. E assim como o Senhor Jesus revelou que a verdade divina tem esse poder libertador e transformador, nós estamos firmes nisso, nós somos seguros nisso. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Talvez o que você precisa ser liberto hoje, eu não sei, mas você sabe. O Espírito Santo vai falar no seu coração, ou está falando no seu coração. E como que isso ressoa no seu coração? Como isso ecoa e reflete? Está tudo bem com a sua alma? Está tudo bem mesmo? Está realmente bem? A sua fé está firmada no Senhor? Você talvez está passando por uma grande adversidade, um grande obstáculo, a sua fé está firme? Você pode dizer, Deus está comigo, eu posso todas as coisas, tudo é possível, eu posso, eu creio, tudo é possível, porque para Deus tudo é milagre e eu estou fundamentando a minha fé nele. Sabe, David Wilkerson, nossa geração conheceu mais, não sei se essa nova geração conhece, David Wilkerson. Eu lembro da minha mocidade, o livro A Cruz e o Punhal. Ele trabalhava com jovens de rua, traficantes, que tinham envolvimento com drogas, lembra? Ele teve um trabalho muito influente nos Estados Unidos, se tornou um grande evangelista, um renomado evangelista, pregador e autor cristão. E ele dizia, tudo está sob controle. Deus está no comando. Ele tem autoridade. E ele disse assim, eu sei que Deus está comigo. E Ele tem uma razão para tudo o que está fazendo. Se não buscarmos a Deus em todas as nossas circunstâncias, se não acreditarmos que cada passo de um homem justo é ordenado pelo Senhor, se você não reconhecer que Deus está contigo em todas as circunstâncias, você vai cair, sua fé naufragará. Se você não entender que Deus tem sua mão em todas as circunstâncias, boas e más, tudo que vem em seu caminho, na sua vida,
você naufragará. Ele disse: eu acredito nisso porque eu entreguei minha vida a Ele. E eu acredito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu acredito que Deus está ordenando meus passos, e às vezes é no dilúvio, às vezes é no fogo, e às vezes é na fornalha, mas eu sei que Deus está comigo. Ele tem uma razão para tudo que está fazendo. Isso traz paz à alma. Saber que Ele está no controle. A gente fala às vezes, Deus está no controle, Deus está no comando, mas a gente não está pensando bem profundo isso. E que às vezes nós estamos no dilúvio, ou estamos no fogo, ou estamos na fornalha, e nós não queríamos estar lá, mas temos que entender, Deus tem um plano, Ele tem um propósito para cada coisa, para cada direção, para cada acontecimento em nossa vida. É essa a nossa confiança? É essa a sua confiança no Senhor, de todo o coração? Provérbios capítulo 3 diz no verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o caminho, reconhecer que Deus está em todos os nossos caminhos, isso endireita as nossas veredas. Mas às vezes nós somos teimosos em alguma coisa ou outra, geralmente em muitas coisas, especialmente as coisas do Senhor. O pastor falou, nós aqui na hora do momento do culto de dedicação de dízimos e ofertas, é verdade, né? Às vezes a gente tem muitos membros nas igrejas, mas sem compromisso com Deus de fato em tudo, especialmente nessa área financeira, né? Quando eles desceram as águas, pastor, eles não desceram com a carteira no bolso, né? Tiraram a carteira não foi batizada, não foi totalmente convertido, mas conversão integral. Precisam aprender e confiar no Senhor inteiramente, não ter uma teimosia, seja na área da finança, seja na área dos negócios. Eu lembro de um homem que foi à falência, o dia que o pastor foi visitar o casal em casa, e ele queria orar com o casal, orar com o dono daquela casa, o chefe daquela família. Eu quero orar pelos seus negócios agora, irmão. Ele falou, não, meus negócios não, meus negócios eu tomo conta. Ele queria que orasse pela família, orasse outras coisas, menos pelos negócios dele. Eu lembro aquela irmã na televisão, dando testemunho lá em São Paulo, com lágrimas, dizendo, daquele dia em diante, a empresa foi à bancarrota. Ele foi até a falência. Ele abandonou a esposa, abandonou a família, ele não aguentou, porque disse que daquela área ele tomava conta. E sem o apoio de Deus, sem a bênção de Deus, ele foi à falência. E ficou notório para aquela irmã, aquela tristeza que ela transmitiu através do seu testemunho, porque ele recusou. Eu estava precisando disso, obrigado, irmão. Água, daqui a pouco vou chegar no fundo da água aqui na mensagem. Ele recusou a bênção, que Deus dirigisse os negócios. Tudo na nossa vida temos que ter a direção de Deus, seja o negócio, seja os estudos, qualquer área da nossa vida. Então isso eu chamo de teimosia nossa de cada dia. Cada um tem uma teimosia. Não sei qual que é a sua. Alguém fala, teimoso, você é teimosa. Quando falar isso aí, para um pouquinho para analisar onde é que está sendo teimoso, onde é que está sendo teimosa. Deus sabe tudo de nós, mas as pessoas de dentro de casa podem ser um bom reflexo para a gente. Depois que eu casei com a Cidente, que mudou algumas coisas, a gente tem um segundo casamento, né, pastor Lacer, que passou pela experiência também do luto, né? Não porque a gente escolheu, agora eu não quero mais você, eu quero casar com outro. Não, a gente não é desse grupo, né? A gente foi fiel até a morte. Aí Deus deu a oportunidade, como Abraão casou com Quetura, né? Setura, e a gente também teve esse privilégio. Então a gente casa com alguém que já bem com experiência. Não é como a gente casa quando é jovem, né? Um vai conhecendo o outro, vai dominando o outro, mas quando tem uma experiência segundo casamento é mais maduro, viu, irmãos? Então a gente tem que ser mais rápido também no aprendizado, na adaptação. Então às vezes a gente é cego muito tempo na vida e não percebe. Aí alguém vai falar, isso aqui é assim, ó. E a gente precisa mudar alguma coisa na vida. Então nós temos muitas vezes teimosias. Eu estava lendo, como disse, terminando Jeremias, Lamentações essa semana, e Jeremias terminei anteontem. Estava lendo o capítulo 42 e pensando, nossa, depois que Ismael assassinou Gedalias,
e queria levar o povo para o Egito. Vamos fugir dos babilônios, eles viram aqui, vão matar todos nós, né? Jeremias falando, não descem, Deus falou que nunca mais é para voltar para o Egito. Aí eles chegaram para Jeremias lá, e no verso 3 falaram, ora para que o Senhor Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eles fizeram um bom pedido, né? Eles pediram, ora. E Jeremias foi orar, ele orou, ele trouxe a resposta que era para não descer para o Egito. Aí no verso 13, aqui é um cravo que eu mudo de lado, para minha garganta, saúde da garganta. Aí ele voltou com a resposta, eles falaram assim no verso 13, olha lá, a diferença, no verso 13 eles falam, ora para o Senhor. E no verso 5 ele fala, e tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Aí chega no verso 13 ele fala assim, não ficaremos nessa terra e não obedeceremos à voz do Senhor. Aí eles falaram, olha, e tudo que o Senhor falar, nós iremos fazer. Aí só porque a oração foi respondida, mas não do gosto deles, falaram, não, nós não vamos ficar aqui nessa terra, nós não vamos obedecer à voz do Senhor. Isso não é teimosia? Sabe quantas vezes você faz um pedido para Deus, Deus responde para você, você fala, não, isso não é possível. É a teimosia, eu vou fazer do meu jeito. Não, eu não quero essa direção. Aquele jovem que queria casar, né? Senhor, pastor, ora para Deus me dar uma namorada. Aí o pastor está orando, Senhor, dá vitória para o João. Não sei se era João, não lembro o nome dele agora. Senhor, dá vitória para... Não, pastor, não, a vitória não, pastor, a vitória eu não quero. Ele estava pensando numa moça com o nome Vitória, Deus está falando da vitória, dá vitória para ele. Quantas vezes nós somos assim, brincadeira à parte, nós queremos uma coisa, mas que seja a nossa coisa, não a coisa de Deus. É aquela, não fazemos a escolha certa. A escolha certa sempre vem na direção de Deus. Isso é importante. Eu estava no seminário, estudando em 1982, por aí, eu já pensava em casar, eu começava a ajoelhar e colocar o nariz no chão no quarto, era depois da refeição do jantar, meu companheiro de quarto não voltava logo, era a única hora que eu tinha para orar sozinho no quarto, que o companheiro não estivesse lá. Aí eu falei, então vou orar esse horário, ele fica mais tempo lá, conversando com os amigos, eu volto rapidamente para o quarto e vou orar. Eu colocava, mesmo com a barriga cheia, desculpa a expressão, o joelho no chão e o nariz no chão. E a gente não cuidava muito do chão, não varria todo dia, às vezes eu sentia o pó subir no nariz, porque o Dourados é um lugar muito sujo. Mas eu orava. Aí eu orava, porque eu via pastores divorciados, eu olhava pessoas que o casamento não deu certo, eu falei, Senhor, eu não posso errar. Então Deus, quando a gente busca com todo o coração, Ele vai nos dar a direção certa. Nós temos que ouvir e obedecer. Assim aconteceu também de orar, quando eu fiquei viúvo, depois que eu venci o luto, eu pensei, nunca mais vou casar, eu não quero casar, nunca mais. Aí passou 2 anos e meio, começou a me dar uma solidão, uma depressão, e eu queria fugir daquilo, e Deus me mostrou, e hoje estou aí, feliz da vida com a Cidinha, graças a Deus. Então, tem que controlar a teimosia. Você vai passar às vezes por uma coisa que você nunca imaginou na vida. Eu passei por várias. Lá no Nortão do Mato Grosso, meu primeiro campo missionário no Mato Grosso, eu quase morri. Eu tinha tanta agonia que parecia facada do coração, assim, ó. Uma facada no coração. A luta que foi. E um homem andou com revólver na cintura para me matar por causa da obra de Deus. O filho dele tinha morrido 15 dias antes, num acidente de avião, quando ele ameaçou queimar a nossa casa com gasolina. Se o pai dele viesse com gasolina, ele seria o primeiro a riscar o fósforo. Não faz isso, nós estamos aqui, é a obra de Deus. Eu não posso delongar, né, porque estou fugindo um pouco do assunto hoje, mas caiu aí isso como uma coisa assim, olha, eu já passei umas coisas que eu não imaginava na minha vida. E Deus guardou, e Deus livrou. Quem queria me queimar, morreu queimado no avião, não queria isso de maneira alguma para ele. Então, às vezes você vai passar por alguma coisa que você nunca imaginou na vida. Só que você vai fazer? Olha, pensa em Deus, confia em Deus. Fica firme, a sua fé deve ficar firme. Uma fé firme, uma fé que tem força, pode suportar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade.
Na prática, a teimosia, infelizmente, tem outros escapes não corretos. Richard Lawrence, no livro Teologia da Educação Religiosa, traduzido em português pela editora Vida Nova, ele fala sobre como o ser humano desenvolveu artifícios para aprender, mas nunca chegar ao conhecimento da verdade. Isso eu estou falando para crentes. Os crentes, em geral, desenvolvem artifícios, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca apreendem a fé de fato na sua vida. E ele diz algumas dessas maneiras. A pessoa aborda a pregação do pastor, o estudo na escola bíblica dominical, ouve uma mensagem durante a semana, lê a Bíblia no seu dia a dia, e aí então ele diz assim, ele pode negar, creio na Bíblia, mas isso não pode ser verdade, ou ele pode relativizar, isto vale somente para certas pessoas a certa hora. Veja, posicionamentos diferentes, artifícios. O outro pode dizer, eu vou redefinir isso. Há duas interpretações possíveis e esta é a que eu aceito. Mas não essa aí. É o que o povo fez com Jeremias lá. Ou compartimentaliza a palavra. Olha, isso é um conceito espiritual. Sim, eu acredito nisso para a minha vida de domingo, mas não de segunda-feira. Quanta gente vive durante a segunda-feira, terça, semana, como se Deus não existisse. No domingo Deus existe, mas durante a semana é como se Deus não existisse na sua vida. Ou devolve, isso fala de um objetivo certo, eu acredito nisso, quando eu tiver mais fé, isso vai ter validade para mim, agora não. Então veja quantas coisas as pessoas teimosas podem fazer para anular a verdade da palavra de Deus. Isso é triste, irmãos. Isso tem acontecido, infelizmente, constantemente. Como disse J.C. Ryle, feliz, ele foi um bispo anglicano do século XIX, muito conhecido na área da teologia. Ele tinha uma defesa firme a respeito da leitura e da obediência às Escrituras. Ele diz assim, feliz é um homem que possui uma Bíblia. Todos nós acho que possuímos a Bíblia, né? Eu tenho várias. E hoje a gente tem no dispositivo, né? Vários. Eu tenho em grego, eu tenho em hebraico. Estava no postinho de saúde aqui do nosso bairro ali. E tem um rapaz lá que ele lê em hebraico na sinagoga. Eu cheguei falando para ele, Bereshit bara Elohim, Bet Hashamai, Bet Haaretz. Ele já fui falando, é só isso que eu sei em hebraico, hein? Então a gente tem em hebraico, pouca coisa eu sei de cor, mas a gente tem hoje como ler no original, hebraico, no grego, ou em várias versões em português, Almeida, século XXI, essa mais nova dos nossos batistas brasileiros, essa que eu li. Então, feliz é o homem que possui uma Bíblia. Mais feliz ainda é aquele que a lê. Tem gente que possui, mas não lê. E então ele diz, mas o mais feliz de todos é aquele que não só a lê, mas obedece, pratica. Essa que é a missão que Jesus deu para nós como igreja. Mateus 28 termina dizendo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Daí, esse quadro 5, irmão Caleb, o quadro 5 aqui, pulou, foi para o 6, volta, o 5. Esse quadro aqui, eu achei interessante essa figurinha. Eu fiz mais o PowerPoint hoje por causa dessa figurinha. Às vezes, como diz, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, aqui, lembra aquele quadro antigo do caminho para o inferno e caminho para o céu? Na casa do meu avô tinha aquela figura, caminho estreito conduz ao céu, caminho largo, os bailes, as farras do pecado deste mundo conduz ao inferno, né? Aquela ideia para crentes aqui, porque aquela multidão fala, eu creio em Deus, e naquele outro caminho, eu obedeço a Deus. É uma grande diferença.
É o que o Ray fala aqui, mais feliz é quem obedece. Jesus disse àquelas pessoas, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ele diz, naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome falamos língua, em teu nome fizemos isso. Eu não conheço vocês. Não é fazer obras, nem obras religiosas, é obedecer, é seguir o Evangelho e pôr em prática a sua palavra. Então, é assim que aprendemos. Agora sim, Caleb, por gentileza, aquele outro quadro. É assim que aprendemos que a fé em Deus é a tranquilidade e o repouso que precisamos, de que fala Salmo 23, e lembra que em meio às atividades, os desafios diários, nós só encontramos descanso em Deus. Isso é saúde, irmãos, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Eu li algum tempo atrás um estudo que fala que a oração descansa mais do que o sono. Na prática, você que experimenta a oração sabe disso, né? E depois de lá para cá, eu comecei a dedicar mais tempo à oração em madrugada. Aí eu acordo madrugada e vou ajoelhar com o meu nariz no chão de novo, lá em cima do tapete. A Cidinha está dormindo e às vezes ela não vê. E lá eu estou orando, e depois eu me ajoelho em cima da cama, e é aí que eu vou ler a Bíblia de joelho, lá pelas 4 da manhã, às vezes é 5, se eu fiquei muito cansado no dia anterior, dormi muito tarde, o horário não importa, importa que ainda é aquele momento de silêncio, é você e Deus sozinho. E eu experimentei que não faz falta aquela hora de oração e leitura da Bíblia, ao contrário, o meu corpo, a minha mente, a minha alma fica mais descansada por ter aquela hora aos pés do Senhor. Eu creio que é isso que Davi está falando no Salmo 23. Conduz-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Pastor, até que hora que a gente fica aqui hoje? Amém, irmãos? Até meia-noite? Aí eu termino, mas acho que não. Acho que eu vou ter que dividir de novo, porque olha, estou pensando aqui, já vai chegar 8 horas da noite aqui. Eu vou parar, não importa, se tiver outra ocasião, sim, se não tiver, o pastor completa. Nesse desafio, chegando nesse ponto aqui, que esse 3 aqui demanda mais um tempo, eu não quero delongar não. Mas nesse ponto 3 aqui, eu quero destacar uma coisa que encontrei, de Charles Simeon. Foi também um influente pastor por 49 anos lá na Inglaterra, na Igreja da Trindade, e a experiência dele sobre isso, comunhão e descanso aos pés do Senhor. Ele resumiu a vida dele com essa expressão: existem apenas 2 lições a ser aprendidas pelos cristãos. Isso é para quem dedica a conhecer Deus em profundidade, a palavra de Deus na sua vida. Na concepção de Charles Simeon, existem apenas 2 lições a ser aprendidas pelos cristãos. A primeira é desfrutar Deus em todas as coisas. Ouviu isso? Primeira, desfrutar Deus em todas as coisas. E a outra é desfrutar todas as coisas em Deus. Então não tem para onde correr. Tudo que você for fazer é em Deus, né? Você vai desfrutar Deus em todas as coisas, ou vai desfrutar todas as coisas em Deus. Isso é maravilhoso, é aquela coisa assim, em seus passos que faria Jesus, né? Tudo que você for fazer, eu perguntar: Jesus está aqui? Jesus está comigo? Se Jesus não está aqui, não está comigo, se ele não vai comigo, eu não posso fazer. É fazer todas as coisas em Deus, é desfrutar Deus em todas as coisas. E conta a história dele, que no seu leito de morte, o amigo sentou ao lado dele na cama e perguntou o que ele estava pensando naquele momento. Então Simeon disse: não estou pensando agora, estou desfrutando. E a partir, desfrutando Deus nos seus últimos momentos de vida.
É isso que eu estou pensando agora. Nós temos que desfrutar. Desfrutar. Deus em todas as coisas e desfrutar todas as coisas em Deus. Você pode orar por tudo que você está fazendo, dizendo obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor está comigo nisso. Isso é desfrutar Deus. Em todas as coisas. No casamento, na escola, no trabalho, na sociedade, em todas as coisas. Eu lembro que no casamento eu aprendi isso. Eu não sabia dizer isso, mas eu aprendi isso. Eu aprendi que no momento mais íntimo do casal, eu podia orar. E naquele momento de intimidade, não sabe o que eu estou falando, os irmãos são casados, de intimidade, de comunhão conjugal. Eu parava e orava. Faço isso também até hoje. Isso é muito lindo. Tudo que você está fazendo, você pode desfrutar em Deus. Ou desfrutar Deus em tudo que você está fazendo. Então você não tem nenhum problema, nenhuma consciência pesada. E como disse John Piper, você está glorificando a Deus. Você glorifica a Cristo quando você tem Ele como mais precioso do que qualquer coisa deste mundo, desta vida, do que essa vida pode dar, do que a morte pode retirar. É Jesus, o seu Senhor. Então, nós desenvolvemos isso. Tudo é possível. Eu tenho a promessa. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. E nada pode arruinar isso. Nem morte, como diz Paulo lá aos Romanos, nem perseguição. E ele fala daquelas várias situações diferentes que podem acontecer com uma pessoa aqui neste mundo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quero finalizar com o manancial dessa semana, de ontem, na verdade, dia 23. Quem me acompanha lá no manancial pela manhã, eu li esse manancial, acompanha porque está lá no YouTube, né, toda manhã. Muito interessante, do Cláudio José Farias de Souza, em que ele fala sobre sedentos por Deus. Estudos sobre a fauna revelam que a corça tem um olfato tão apurado que consegue sentir a presença de água a quilômetros de distância, mesmo que esteja a metros abaixo da superfície. Lembra o salmista falando, assim como a corça anseia, tem uma música que a gente canta, né? Assim como a corça anseia por Deus, por água, né? Assim anseio por Deus. Então fala-se que a corça, quando fareja a água, mesmo a quilômetros de distância, ela começa a gritar de alegria, correr, vencer todo obstáculo, e ao chegar ao destino, ou seja, a água, não descansa, bebe muita água e se molha de felicidade. Então o salmista afirma que como a corça, sua alma estava sedenta de Deus. E nesse devocional ele fala assim, quando a corça fica muito tempo sem beber água, ela exala um mau cheiro. E isso é fatal, porque atrai os predadores. Os predadores começam a sentir o cheiro daquela corça que está sedenta, está sem água, e ela está exalando aquele mau cheiro, e é um grande perigo dela ser predada. E se aplica essa lição para nós, assim, como é triste perceber que há inúmeros cristãos desidratados, longe da fonte da água viva, exalando um odor ruim devido ao mau testemunho. A única maneira de mudar isso é vivendo junto aos mananciais da água viva, nutrindo um relacionamento profundo com Jesus. Beba diariamente da fonte da água viva, que é Jesus. Oração, leitura, meditação da palavra de Deus, dando um bom testemunho para esse mundo, atraindo outras pessoas com bom cheiro, como diz Paulo lá, né? Nós somos o bom cheiro de Cristo para atrair as pessoas para a fonte da água da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, pastor. Devolvo a palavra.